Boa tarde, vamos dar início, desculpa o atraso, mas hoje tem uma justificativa boa. Nós estamos, então, fazendo um processo de avaliação por visita, em loco, dos grupos que estão contemplados com o edital Praias, e o professor Jurandir está fazendo essa maratona junto conosco. Para vocês terem ideia, nós estamos caminhando pelo campus desde... Até não começamos muito cedo, foi 10 horas, mas também depois fomos intensamente até agora. E tem sido, eu vou dar minha opinião pessoal, assim, tem sido momentos extraordinários. Diversos. Coisas diversas aconteceram. Inúmeras sugestões interessantes foram anotadas. De tal forma que o processo de brainstorm, que nós já estamos fazendo desde do mês passado, está amplamente enriquecido com essas visitas de agora, especialmente porque nós queremos envolver a todos os contemplados praias diretamente no brainstorm, assim como todos, vocês aqui presentes estão convidados a participar. Nós vamos, né, Renata, dar um jeito de fazer uma divulgação um pouco maior, porque ali o meio lista do edital vai receber, né? Nós temos um meio lista de pessoas que têm participado das diversas discussões, e vamos dar um jeito, não sei como ainda, mas de anunciar para todos vocês. Nós temos o site, né, no site da PUC tem a página da pesquisa interdisciplinar, eu acho que lá pode ter um aviso. Talvez pudéssemos fazer funcionar o Facebook, né, que eu acho que está funcionando, mas temos que... Né, a Cátia está balançando a cabeça ali intensamente, está funcionando o Facebook. E o professor Jurandir Zulo já é pessoalmente e institucionalmente, através da Unicamp e do núcleo, deixa eu ver aqui como é que eu nunca sei dizer o núcleo, a Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp, o COCEM, que ele coordena, que é um organismo ligado à reitoria da Unicamp. Então, como eu estava dizendo, ele pessoalmente e do ponto de vista institucional são parceiros da PUC já há um bom tempo, e muito próximos nós temos estado. Eu já estive lá em Campinas 2 vezes, foi uma experiência extraordinária também as 2 vezes. Eu acho que tu vai falar sobre o Zeferino Vaz, então eu não vou falar. Não, vou falar um pouquinho, dizer que a Unicamp tem uma coisa fantástica, porque ele tem da sua origem, ela tem um viés interdisciplinar. Então, o Jurandir possui graduação em Matemática Aplicada e Engenharia Agrícola, mestrado em Pesquisa Operacional e doutorado em Engenharia de Computação e Automação pela Unicamp. É pesquisador do CEPAGRE Unicamp desde 1987 e foi diretor do centro de agosto de 2002 a agosto de 2008. Foi assessor científico do COCEM de 2009 a 2013, assumindo a coordenadoria a partir de maio de 2013. Tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em planejamento agrícola, agrometeorologia, sensoriamento remoto, processamento de imagens, zoneamento agrícola e mudanças climáticas. Professor Jurandir, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e passo a palavra. Bom, boa tarde, né? Agradeço bastante o convite, a oportunidade de conhecer os trabalhos aqui do Praias, né? Da PUC. Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho, a palestra do professor Jorge, a quem eu agradeço também, no evento da CAPES, e aí nós iniciamos uma parceria com o professor Jorge e com o professor Carlos, principalmente, né? Ele já nos visitou 2 vezes, participou de um evento que nós organizamos de iniciação científica, e o meu objetivo aqui é falar um pouquinho da COCEM e da experiência interdisciplinar da Unicamp. A COCEM ela tem essa função de articular os 21 centros e núcleos de pesquisa interdisciplinar que a Unicamp tem. Como o professor adiantou um pouco, a própria implantação da Unicamp tem um espírito interdisciplinar. Então, o professor Zeferino Vaz era um médico, né? Ele já tinha uma experiência em outras instituições, e quando ele definiu, né, participou do projeto de implantação da Unicamp, ele apresentou essa ideia, e com essa ideia que ele desenvolveu, né, o início da Unicamp, inclusive no próprio logotipo. Quer dizer, o logotipo ele é baseado na própria planta da Unicamp. Então, o campus da Unicamp tem esse formato circular. Agora a Unicamp adquiriu uma área ao norte, né, do campus atual, então a área vai dobrar praticamente, né, vai aumentar. Já foi adquirido, só que até ocupar totalmente, né, vai levar um bom tempo. Mas a ideia do professor Zeferino Vaz era essa de integração entre as áreas do conhecimento. Então,
Isso é representado pela planta, pelo próprio logotipo, né, pelo próprio discurso proferido no dia 5 de outubro de 66. Né, então, nós faremos daqui 2 anos 50 anos, né, então a Unicamp fará 50 anos, é uma universidade jovem. Mas ele colocou até, tem alguns trechos grifados aqui sobre romper as barreiras artificiais entre as ciências básicas. Ele colocou a questão também que a cidade universitária deveria refletir, a arquitetura da cidade deveria refletir essa ideia de integração, de interligação, os institutos centralizadores de ciências básicas, que funcionaram relativamente bem nas áreas tecnológicas. Né? Eles funcionaram relativamente bem. O ciclo básico, a Unicamp tem lá dentro do próprio campus o ciclo básico, mas ele funcionou melhor nas áreas tecnológicas. Lembramos que nós estávamos em pleno regime militar, né? Isso influenciou também a questão das áreas humanas. Então, esse início da Unicamp, década de 60, década de 70, foi muito baseado na forma de administração do professor Zeferino Vaz, nessa ideia inicial de integração. Então, isso é um ponto importante quando nós avaliamos o histórico da Unicamp e a interdisciplinaridade. Em 81, nós tivemos um processo de intervenção promovido pelo governador da época, né, o Paulo Maluf, onde ele demitiu várias pessoas, ele exonerou vários diretores, especialmente porque eles tinham a proposta de consultar a comunidade na próxima eleição para o reitor. Então, havia todo um movimento, né, debates com 17 candidatos a reitor, né, 17 reitoráveis. Atualmente, às vezes, nós temos 2, 3, né, reduziu bastante. E, em função disso, ele acabou promovendo essa intervenção. Foi um período bem duro da universidade e que acabou culminando com a escolha do professor Pinotti, que era um ginecologista, para a reitoria. Ele não foi o primeiro da lista sextupla, na época a lista era uma lista sextupla. Acho que ele foi o quinto sexto. O primeiro foi o professor Paulo Freire. A comunidade acabou votando, mas o governador acabou escolhendo o sexto. Eu vou deixar aqui a apresentação, quem tiver interesse, curiosidade, né? Nós temos algumas filmagens sobre esse período no YouTube, e recentemente foi divulgado, né, está sendo divulgado, né, um vídeo de uma tese de doutorado que um aluno desenvolveu sobre esse trabalho da intervenção de 81. Tem até um site no Facebook, então tem pessoas da época relatando todo o acontecimento. Aqui em cima, à direita, é o professor Pimentel Gomes, um dos interventores, né? Não sei quem é da área da agricultura, estatística agrícola. Ele tinha um livro famoso de estatística agrícola, é um pesquisador muito famoso da Exalc, da Escola de Agricultura da USP. E ele foi aqui, né? Ele chegou no campus e não sabia bem o local do instituto que ele seria o diretor nomeado, né? Então ele ficou perdido andando e várias pessoas atrás dele ali, né, vaiando, uns jogando moeda. Ele ameaçou entrar num local, ele perguntou, né, onde seria o caminho. Indicaram para ele uma praça toda arborizada, né? Daí ele falou, não, no mato eu não entro, né? No mato eu não entro. Então, são algumas das cenas da época, ali o ciclo básico, durante uma das assembleias. Então, foi um movimento muito importante na Unicamp. O professor Pinotti, quando assumiu em 82, ele adotou uma série de políticas de revitalização da Unicamp. Então, a questão da infraestrutura física, né, havia uma série de prédios, esqueletos, na verdade, né, o ginásio, Instituto de Matemática, uma dificuldade, assim, uma necessidade de aumento de salas de aula. Então, a infraestrutura necessitava de uma melhoria. Então, ele investiu nisso, também no Estatuto da Unicamp, que agora está sendo reformulado, e nos centros e núcleos. Então, ele pensou nessa estrutura interdisciplinar, especialmente para aumentar a relação com a sociedade. O próprio professor Zeferino Vaz, nesse projeto da Unicamp, ele colocou muito essa relação da universidade com a sociedade. Então, a Unicamp já nasceu com essa ideia, não foi algo que surgiu depois. O professor Zeferino colocou muito isso, reforçou muito. E o professor Pinotti, junto com o professor Paulo Renato, que depois foi ministro da Educação, eles elaboraram, né, eles tinham projetos, especialmente para a área de humanas, que é uma área que não tinha desenvolvido
a questão das áreas básicas, como as tecnológicas e exatas. Então, os centros e núcleos, o segundo momento de desenvolvimento, começou na gestão do professor Pinotti, em 82. Então, nós tivemos, né, isso aqui é de uma tese, eu tenho a tese aqui, uma tese de mestrado, que foi desenvolvida no Instituto de Geociências. Se alguém tiver interesse, eu tenho uma cópia e tem no site da Unicamp também, onde o aluno ele avaliou o sistema através de atas. Não é uma tese nova, não é uma dissertação recente, né, não é nova, mas ele faz um levantamento muito interessante dessa fase de implantação da universidade e a fase seguinte, que são os 3 reitores, né, que sucederam o professor Zeferino Vaz e o professor Plínio, que foi o segundo reitor da Unicamp. Então, o professor Pinotti, ele criou uma série de centros e núcleos. Não se sabe bem porque alguns chamam centro e outros chamam núcleo. É uma pergunta que sempre nos fazem, né, mas não se sabe bem. Então, poderia ser núcleo, talvez fosse de humanas, mas na prática não é. Nós temos núcleos da área tecnológica que têm o nome de núcleo, outros são centros. Então, a origem, porque centros e núcleos também não se sabe bem, né, historicamente. Mas o professor Pinotti, nos 4 anos, ele criou uma quantidade significativa, né, 25 núcleos e 17 centros. Alguns foram extintos, outros foram desmembrados, outros transformados, né. Então, alguns acabaram não evoluindo como era esperado. O professor Paulo Renato já criou um número menor e o professor Vogt também criou um número menor. Então, a maior quantidade de criação de centros e núcleos foi na gestão do professor Pinotti. E eles ficaram distribuídos em 5 instâncias diferentes dentro da universidade. Então, em um determinado momento era vinculado a uma pró-reitoria, num outro momento vinculado ao gabinete do reitor, aí voltava para uma outra pró-reitoria. Então, isso ficava também instável, né? Era uma situação... Em 87, o Conselho Universitário, que é o Conselho Superior da Unicamp, criou uma comissão de atividades interdisciplinares. Essa comissão ela tem uma composição paritária, metade é composta por diretores e coordenadores de centros e núcleos, e a outra metade por diretores e docentes do Conselho Universitário. Então, uma comissão que está diretamente ligada ao Conselho Universitário, que regulamenta, define critérios para avaliação do desempenho. Nós temos avaliações regulares, eu vou mostrar depois as avaliações que nós temos. Nós estamos passando pela 10ª avaliação. Nessa avaliação, podem ser fechados os núcleos e os centros que não atenderem às finalidades. A CAI também define propostas de abertura de novos centros e núcleos, né? É outra atribuição da CAI. Examina, né, o último item ali, examina a proposta de criação, define as finalidades, objetivos, atribuições dos centros. Então, ela tem essa função de criação, de avaliação, de abertura, de fechamento. É uma comissão do Conselho Universitário que faz todo esse acompanhamento institucional da estrutura de centros e núcleos. Em 87, né, só para ter uma ideia, os que eram implantados, né, o Núcleo de Estudos da População, o Núcleo de Estudos em Política Pública, esses 2 ainda existem. O de Informática Aplicada à Educação também existe. O Informática Biomédica ele foi fechado. Desenvolvimento da Criatividade existe. O Centro de Memória não é a memória médica, né? A memória da história e da cultura da região de Campinas. O Centro de Ensino e Pesquisa em Agricultura, que é onde eu trabalho, ele fica dentro de uma unidade da Embrapa. Alguns outros estavam semi-implantados, né? Nós temos 4 aqui. Núcleo de Estudos Estratégicos também é um que foi fechado. O de Pesquisa em Alimentação está funcionando. Alguns outros em implantação. Então, é um período já na gestão do professor Paulo Renato, né, de alguns implantados, outros em implantação, outros semi-implantados. Esses estudos psicológicos foi fechado, direito educacional também. Enfim, uma série de núcleos em fases distintas de desenvolvimento, e alguns não implantados. Núcleo de Estudos Amazônicos, o de Comunicação Sonora é um núcleo que está ativo, tem uma atividade importante. O da Imagem foi fechado, e o da Difusão Cultural ele existe, onde tem orquestra, coral, então tem uma atividade importante. Então, as avaliações que já foram realizadas, nós temos aqui 85, 88, depois o biênio 89, 90, 91, 92, 93, 94,
e assim por diante, 95, 96. Depois já começou uma avaliação trienal. Então, nós temos 97, 99, 2000, 2002, 2003, 2005. Aí, em 2005, tem uma comissão de pertinência. Numa reunião do Conselho Universitário, um conselheiro questionou a estrutura, porque existe, porque não existe, aí foi criada uma comissão de pertinência para avaliar a pertinência dos centros e núcleos. Por que eles não estavam numa faculdade? Por que eles não estavam no instituto? Essa que era o questionamento dele. Aí foi feita uma comissão de pertinência, avaliando um por um, e todos foram mantidos. Aí nós tivemos, em 2003, 2008, já uma avaliação de 5 anos, que é o período de avaliação da Unicamp como um todo. Então, a Assembleia Legislativa, o Conselho de Educação, o Conselho Estadual de Educação, ele cobra uma avaliação das universidades públicas, das universidades paulistas, e é feita uma avaliação e é enviada ao Conselho de Educação, Assembleia Legislativa, e é numa periodicidade de 5 anos. Então, nós repetimos uma parte daquela avaliação, 2003, 2005, e fizemos uma avaliação de período de 5 anos, aí passamos para uma nova comissão de pertinência, porque naquela primeira, a decisão foi realizar a comissão de pertinência e 4 anos depois realizar de novo. Então, foi feita uma nova comissão de pertinência e, atualmente, nós estamos passando por esse processo de avaliação de 2009 a 2013. Essas avaliações correspondem ao preenchimento de um relatório, de um formulário, que são enviados para uma comissão externa, que é composta por um profissional da Unicamp e por 2 externos. E essa comissão, como nós fizemos hoje, visitam cada um dos centros e núcleos numa determinada data, são recebidos, conversam, quem eles quiserem conversar, se quiserem conversar só com os funcionários em determinado momento, eles têm toda a liberdade. Nas faculdades e institutos, esse processo ele é feito por 5 pessoas, 5 profissionais. Nesse ano, há uma abertura de convite para profissionais do exterior, no nosso caso também, mas nós estamos exatamente nesse processo. Alguns já entregaram relatório, as reuniões, as visitas já estão sendo agendadas, toda a definição dos nomes é feita pelo Conselho Universitário, ele que escolhe os avaliadores. Então, é todo um processo de avaliação que gera um relatório, serve como planejamento, uma ferramenta de planejamento, e também é enviado, cumpre a obrigação do Conselho Estadual de Educação. Então, nós já passamos por todas essas avaliações. A COSEM, que é o órgão que eu coordeno, foi criado em 98. Então, aqui é um organograma retirado da própria página da reitoria, ela fica vinculada à coordenação geral da universidade, que seria o equivalente a um vice-reitor. A Unicamp tem 2 vice-reitores que são executivos, um de assuntos internacionais e um de administração, a partir da gestão atual. Ela não tem um cargo de vice-reitor. O vice-reitor é o coordenador geral da universidade. E a COSEM tem essa função de articular esses centros e núcleos, que no momento são 21. Então, essa que é a função, é articular, representá-los, faz essa ponte entre os 21 e a administração, também a área externa da universidade. Então, ela fica vinculada à coordenação geral da universidade ou à vice-reitoria. Ela não é uma pró-reitoria. Então, ela tem essa função, é uma estrutura relativamente enxuta, são 10 pessoas. Então, tem a parte de recursos humanos, tem a própria secretaria da CAI. A CAI se reúne mensalmente, então é uma reunião, é muito interessante porque ela tem todas as reuniões gravadas, as atas são completas, são transcrições. Então, isso para quem quer estudar é uma ferramenta muito interessante e é a ferramenta que foi utilizada naquela dissertação que eu mencionei, lá do Instituto de Geociências. Então, são os 21 no organograma. Tem uma área de informática, de apoio, tem área de, como diz, recursos humanos, área interna, a secretaria, expediente. Então, é uma estrutura, orçamentos e finanças também, porque os 21 são muito diferentes. São muito diferentes. Tem alguns que têm um tamanho maior, tem outros que têm um tamanho compacto, eles não gostam de ser chamados de pequenos, tamanho compacto, pela própria natureza da área. Alguns têm uma captação muito grande, outros têm uma captação absoluta menor, mas para a área é uma captação significativa.
Alguns têm um número maior de funcionários, não necessitam de apoio de informática, tem o próprio funcionário, outros não têm. Então, a função da COSEN é exatamente apoiar, né, os 21 para que eles desenvolvam o trabalho, né, a meta, o objetivo da melhor forma possível. Então, esse é um pouco o nosso organograma. E esses são os centros que nós temos atualmente. Então, na sequência, eu vou mostrar alguns trabalhos bem rápido, né? Tem o Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética, o Centro de Componentes Semicondutores, o CIDI, que é o último que foi criado. Na verdade, ele é a junção de dois, né? O Centro de Documentação mais o NIDIC, que era o núcleo mais antigo. Tem um Centro de Engenharia Biomédica, que fica dentro da área hospitalar. O CEMIB, que é o Centro de, acho que falei com o professor, né? De produção de animais, ciência de animais e laboratório, o CEPAGRE, que é onde eu trabalho, ele fica dentro de uma unidade da Embrapa, que fica dentro da Unicamp. Então, é muito interessante, né, a nossa parceria desde 2001, nós ficávamos em outro local. O CEPETRO, que é equivalente a um centro que tem aqui, CEPAC, o CESOP, que é um centro mais ligado à área de humanas, que é de opinião pública, o CLE, que é o primeiro dos centros, que é de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, que é de 1977, o Centro de Memória, que é o de Memória da Cultura, da Arte, da região de Campinas. O CPQBA, que é um centro externo, ele fica fora do campus. É uma planta da Monsanto, que a Unicamp comprou na década de 80. Né? Então, trabalha com pesquisas químicas, biológicas e agrícolas, né? As três áreas. O LUME, que é o Núcleo de Pesquisas Teatrais, é também um que fica fora do campus, fica em Barão Geraldo. E, em torno dele, né, existe toda uma série de grupos de teatro que foram se formando. Então, Barão Geraldo tem uma quantidade importante de grupos de teatro, mas que foram baseados no LUME, né, que é um núcleo que desenvolve a técnica do ator, da representação. Não é um núcleo que só representa ou apresenta peças, né, eles têm todo um trabalho de pesquisa na área artística. Tem um núcleo de estudos e pesquisas em alimentação, o de estudos e pesquisas ambientais, que tem um doutorado, né, junto com o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o núcleo de estudos da população, o de políticas públicas, o de comunicação sonora, informática aplicada à educação, tem um de planejamento energético, o desenvolvimento da criatividade na prática tem 2 laboratórios, tem um de jornalismo científico e tem o de estudos urbanos. Então, ele é dividido em 2 grandes laboratórios. E tem um de estudos do gênero, estudos de gênero, que é o PAGU, que está completando 20 anos, completou na semana passada. Então, só para ter uma ideia aqui da linha do tempo, né, a Unicamp foi criada em 66, em 77 tem o primeiro, que é o Centro de Lógica, o CLE, e aqui, 82, 83, é quando nós temos o maior número de centros criados, né, até 85. E depois, na prática, em 2009, o CIDIC, ele é uma fusão de 2. Né? Os 2 não estavam com um desempenho adequado, a solução encontrada foi juntá-los. Né? Acabou sendo uma solução muito boa. Esse centro tem um arquivo de documentação de música contemporânea, tem a Orquestra Sinfônica da Unicamp, tem o coral, que congrega alunos, funcionários, docentes, e tem a Escola Livre de Música. Então, na prática, nós tivemos uma concentração, né, de criação mais na década de 80, e depois ou foram fusões, ou foram transformações de núcleos. Isso também aconteceu, me lembro que eu vi isso na CAPES, na COP. Né? Ela tem a mesma... Levou 25 anos para criar um novo programa de pós-graduação interdisciplinar. Né? Então, de forma geral, é o que nós temos percebido, né? Há sempre uma concentração em determinado momento e depois uma paralisação na criação dessas estruturas. Né? Aqui uma imagem do campus da Unicamp, e esses retângulos azuis são as posições dos centros e núcleos dentro da Unicamp. Nós temos, como eu disse, 2 externos, né? Só representando aqui o LUME e o CPQBA, eles não estão ali, né? Estão fora, e os outros 19 estão espalhados pelo campus. Essa foi a solução que a Unicamp tem utilizado. Ela não concentra todos num prédio, como algumas instituições fazem. Ela distribui, eles são distribuídos, e de forma geral mais próximos
as áreas que têm uma chance maior de trabalho conjunto. Então, o CEPAGRE, né, onde eu fico, ele está dentro da Embrapa. A Embrapa está dentro da Unicamp. Próximo à Embrapa tem a Faculdade de Engenharia Agrícola, tem a Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura. Então, de algum modo, é uma região que é mais próxima do que o CEPAGRE desenvolve. Alguns ficam mais próximos à área de humanidades, como o Núcleo de Estudos de Gênero. Então, tem uma distribuição, lógico que a distribuição física, de modo geral, né, nem sempre segue isso, mas, nesse caso, a maior parte deles tem essa justificativa. Sempre uma proximidade das áreas de atuação. Aqui, um pouco do total de profissionais, né, e principalmente para destacar a existência de uma carreira que a Unicamp criou em 93, no final, 93, 94, no final da gestão do professor Vogt, que é uma carreira de pesquisador. Ela surgiu, até por uma dificuldade interna, com o nome de técnico de apoio à pesquisa cultural, científica e tecnológica. Agora é estranho que um doutor seja um técnico de apoio, né? O doutor tem que ser um líder, né? Mas é lógico, por questões internas, o nome foi esse, né? Técnico especializado de apoio à pesquisa cultural, científica e tecnológica, o TPCT que aparece lá em cima, né? Em 2005, aí sim o nome foi trocado para pesquisador. Então, quem faz parte dessa carreira recebe o nome de pesquisador. Ele não tem a obrigação da carga na graduação. Ele não tem. E ele fica lotado. O TPCT só poderia ficar lotado num centro ou núcleo. O pesquisador, ele pode ficar também numa faculdade ou instituto. Atualmente, nós temos quase 100 pesquisadores, 97 ficam nos centros e núcleos. E 3 ficam fora. Tem uma no Hemocentro, tem uma no Instituto de Biologia e uma vai entrar, parece que agora vai entrar um pesquisador na Faculdade de Medicina. Então, os outros 97 ficam nos centros e núcleos. Mas sempre que há alguma abertura de vaga, vários institutos e faculdades querem, né? Não lutam como nós no dia a dia, porque o pesquisador de carreira, né, o pesquisador PQ, é aquele que atualmente é o que segura lá, carrega o piano, né, carrega a pedra dentro do centro e núcleo. Porque nós temos um bom número de docentes, né? Nós temos lá docentes de outras unidades da Unicamp, 323 participando, né? Essa coluna. Alguns ficam o tempo todo, outros ficam parcialmente, mas quem segura mesmo o funcionamento, ou tem que segurar, é o pesquisador, porque o docente tem um número grande de aulas, né? Ele não pode, é difícil ele compartilhar. A Unicamp tinha 2.000 docentes, há alguns anos atrás, e chegou a ter, atualmente, acho que era 1.800. Então, reduziu bastante, o número de cursos aumentou, cursos noturnos. Então, havia um pedido, né, a reitoria recente atendeu, de 200 docentes para chegar no número próximo ao que havia há uns 10, 15 anos atrás. E ela quer chegar ao número de 2.200, que foi o maior número que a Unicamp teve. Então, essa redução do número de docentes e um aumento das atividades, certamente dificulta, né, a presença como nós tínhamos. Né, o docente fica ali, desenvolve pesquisa, e depois ele termina, entra em outro grupo. Isso, sem dúvida, enfraquece o centro, porque começa a ficar muito incerto. Né, e quando chega alguma equipe para avaliar a produção, né, ele vai ver que ali teve uma produção menor, né, e pode, inclusive, fechar o centro. Então, o pesquisador ele tem essa finalidade, ele acaba segurando as atividades, ele acaba sendo a base que viabiliza a participação dos docentes, né, e dos pesquisadores externos, dos bolsistas, dos estagiários. Então, é uma carreira que tem uma remuneração menor do que a do docente, 85% no nível equivalente, então ele ganha 85% do que um docente no mesmo nível recebe. Então, um pesquisador no topo, ele recebe 85% de um titular, e um pesquisador ingressante recebe 85% de um docente ingressante. E o que está no meio, equivalente. Isso era a proposta que o professor Vogt fez quando lançou a carreira TPCT e agora finalmente foi cumprida, né, depois de um bom tempo, né, quase 20 anos. Mas é uma carreira importante
e que nós temos avaliado também essa carreira. De modo geral, pelo que nós avaliamos até agora, não é uma carreira que a pessoa está nela por falta de opção. Nós temos percebido que as pessoas que estão na carreira estão por opção, não por falta de opção. Elas não estão porque não tem um concurso para ela ainda na carreira docente. Elas estão por opção. Lógico, alguns saem, vão para a carreira docente ou vão para outra instituição, mas nas avaliações que nós fizemos até agora, as pessoas estão por opção. Algumas participam da graduação como orientadoras de iniciação científica ou como professores. Normalmente dão aulas na área de trabalho dela, como professor de graduação que tem que dar aula que surgir. Vários participam na pós-graduação, mas não tem essa obrigação didática da graduação, como um docente de carreira. Então, nós temos um número importante de docentes e um número significativo de estagiários e bolsistas. Então, há uma participação grande na formação de alunos, mesmo não tendo envolvimento direto na graduação e não podendo ter a responsabilidade por graduação e por pós. Então, o núcleo e o centro, atualmente, não pode assumir uma disciplina, um curso de pós, nem um curso de graduação e nem um curso de extensão. A atividade didática é de faculdade de instituto. Certamente isso será discutido na reformulação dos estatutos. Essa possibilidade, eu acho que graduação não vai ser o caso, extensão sim, porque na prática eles dão curso de extensão junto com alguma faculdade, com algum instituto. E na pós-graduação nós temos 3 experiências compartilhadas, então são feitas em conjunto com uma faculdade ou um instituto. Graduação não tem. Então, aqui é um outro gráfico, só para a gente ter uma ideia. A quantidade de pesquisadores não é muito grande, mas é uma quantidade importante. Alguns núcleos diziam que não precisariam, que só os docentes dariam conta, mas viram que no dia a dia, atualmente, a presença de um profissional dentro do centro, lotado, com dedicação integral naquele local, ajuda muito, viabiliza a participação dos bolsistas, dos estagiários, dos docentes, das outras unidades. Então, ele serve como um integrador, ele ajuda muito isso. Então, aqui é só uma outra distribuição. E aqui, passando por algumas pesquisas desenvolvidas para ilustrar esses centros. Então, o CBMEG é de Engenharia Genética, fica próximo à Engenharia Agrícola, trabalha com genômica, biologia celular. Próxima figura. Trabalha também com genes de glaucoma, é um centro que tem uma produção, é um centro muito de pesquisa, porque alguns que têm uma atividade compartilhada de serviços, o sequenciamento completo da cana, a professora Nete é do Instituto de Biologia. Aqui o centro de semicondutores, eles têm que utilizar aquelas roupas especiais, porque são equipamentos dentro de salas controladas. Tem uma quantidade muito grande de equipamentos. Atualmente trabalham muito com nanotecnologia. Aqui uma outra imagem das atividades do CCS. Aqui o SEB, o Centro de Engenharia Biomédica. Aqui um comentário sobre um projeto aprovado pela FINEP. O professor Bassani, ele é da Engenharia Elétrica. A Rosana, aquela que está de camisa vermelha, é uma pesquisadora, e ela tem uma atuação na Faculdade de Engenharia Elétrica também. Aqui trabalha com doença cardíaca, com equipamentos. O SEB tem uma atividade também importante de manutenção dos equipamentos da área hospitalar da Unicamp, também outros órgãos de saúde. Então, ele tem essa atividade de pesquisa e atividade de serviços. O CEMIB é um centro de bioterismo, de animais, ciência de animais laboratório, fica próximo ali à reitoria. Também tem uma atividade de serviços grande, interno e externo. O CEPAGRE tem atualmente um trabalho relacionado a mudanças climáticas e agricultura, algumas produções, especialmente em conjunto com a Embrapa, nossa presença lá ajuda bastante. O CEPETRO, que é o Centro de Estudos do Petróleo, aqui uma aluna que está desenvolvendo, ganhou um prêmio Petrobras de Tecnologia.
aqui um trabalho, né, um estudo sobre a parceria entre o CEPETRO e a Petrobras. O CEPETRO é o maior captador de recursos, né, da Unicamp. O CESOP, que é o Centro de Opinião Pública. Aqui um livro sobre as manifestações que ocorreram em 2013. A professora Raquel é coordenadora do CESOP e atualmente ela é pró-reitora de pós-graduação. A Cíntia, que é maestrina da Sinfônica, ela tem doutorado. Então é importante tanto para o desenvolvimento de pesquisa como também a divulgação cultural, artística, né? Então, na semana passada e nessa semana, a Sinfônica, em conjunto com o Instituto de Artes, está apresentando uma ópera, né, Bodas de Fígaro, em Campinas e nos outros campos. Então, tem todo um trabalho de... Tem o Coral Zíper na Boca. Aqui é uma apresentação que foi realizada no ano passado sobre os Beatles. Então, eu passei aqui. O CLE, que é o Centro de Lógica. Então, nós temos lá em cima um matemático, ele é músico também. Ali no centro de vermelho, a professora Ítala, que é matemática. À direita tem um engenheiro de alimentos, professor Ortega. Tem jovens, tem pessoal mais experiente. Um grupo de estudos em auto-organização. O CLE tem uma produção significativa também de revistas, de livros, de coleções, né? Então tem uma produção importante. O Centro de Memória, né, tem a coleção do acervo do V8, que é um fotógrafo da região de Campinas, né, que teve a coleção adquirida pela Unicamp. Então é um acervo para estudos importante, né? Aqui tem nesse acervo, tem uma coleção do Conservatório de Música. E na semana passada, a Regina Duarte foi até a Unicamp num evento de funcionários, né? A Regina Duarte, ela nasceu em Franca, mas ela foi criada em Campinas, né? De 6 anos, parece, uma coisa assim, de idade até sair da cidade e ir para São Paulo, né? Trabalhar na área artística. Então ela foi homenageada, ela participou desse evento, né? Que é um seminário específico para que os funcionários apresentem os trabalhos que eles desenvolvem, chama Sintec, e as funcionárias encontraram no arquivo algumas fotos da mãe da Regina Duarte, que era, se não me engano, era pianista, né? O pai era militar, e entregaram para elas 8 fotos, né? Então tem a foto da mãe, ela não esperava, né? Mas faz parte do arquivo do Centro de Memória, que as funcionárias, sabendo da vinda dela, foram lá, encontraram e entregaram as fotos e o pendrive, né? Então ali ela ficou emocionada, porque viu a foto da mãe, né? De repente, não esperava, né? Sempre emociona, né? Então foi aquelas 3 pessoas ali são as pesquisadoras do CMU, né? Que fizeram esse trabalho, né? Então tem um trabalho de restauro também, então trabalho... Aqui um livro sobre as origens de Serra Negra, que é uma cidade próxima a Campinas, também, então, um trabalho desenvolvido pelo Centro de Memória. O CPQBA, que é esse centro que fica indo para Paulina, né, um caminho a Paulina, era uma planta da Monsanto, que a Unicamp adquiriu, e instalou esse centro que é de pesquisas químicas, biológicas e agrícolas. É o centro que tem o maior número de pesquisadores de carreira, que são 18. Né, o centro tem 18 pesquisadores de carreira. Aqui alguns trabalhos, né, há uma quantidade importante de trabalhos com relação a plantas medicinais, né? Então tem vários trabalhos desenvolvidos. Essa aqui, a Mary Ann, né, da direita, é uma pesquisadora de carreira. Aqui um outro pesquisador trabalhando com estévia. É interessante dessa área que a Unicamp comprou, porque de um lado da pista tem todos os laboratórios, e do outro lado todo o campo experimental, com irrigação. Então ajuda bastante, né, essa área aqui onde ele está, o desenvolvimento de trabalho de campo na área agrícola, que é uma área importante. Aqui um outro trabalho, extrato fitoterápico. Essa pesquisadora do centro também é de carreira. Aqui um trabalho com etanol, micro-organismos do bem, né? Essa aqui ela era pesquisadora, mas essa é uma que saiu, prestou um concurso na Unesp e acabou optando pela carreira docente, né? Aqui
os 2 laboratórios do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, o LabJOR, que é o jornalismo científico, é um grupo, né, um laboratório que tem um mestrado em jornalismo científico, e o LabUrb é o que tem atividades relacionadas com arte e cultura, né, na área urbana. Então, é um laboratório de estudos urbanos. Aqui o Lume, né, que é um espetáculo, aqui está dizendo que concorre, mas na verdade eles ganharam, né, um prêmio Shell com esse espetáculo. É sobre um grupo de música, né, então eles trabalham muito com a interação. Eles apresentam os espetáculos em locais completamente não tradicionais, né. Aqui é um espetáculo que eles já fizeram no mundo inteiro, que chama Parada de Rua. Essa parada de rua foi feita no dia 30 de agosto agora, que é o dia da Universidade de Portas Abertas. É um sábado, que a universidade fica aberta o dia todo, para visitas, especialmente de alunos de vestibulandos. Então eles vão interagindo, isso aqui é em torno da Biblioteca Central. Então é um espetáculo que eles apresentam aí, já apresentaram no mundo todo, e é muito interessante. É um dos primeiros espetáculos que eles desenvolveram a partir das pesquisas que eles desenvolvem. Aqui um outro, né, aqui o criador, né, o Luiz Burnier, que é falecido, né, jovem, mas falecido, com a Relia. Aqui uma apresentação da Parada de Rua na Bolívia. Enfim, eles têm uma carreira internacional importante. E aqui é um espetáculo que foi realizado agora no mês de julho, fazendo parte do aniversário da cidade de Campinas e também dos Jogos da Comunidade Britânica, que aconteceu em Glasgow. Então, esse espetáculo ele foi realizado ao mesmo tempo em Glasgow e Campinas. E eles trocavam as imagens. E isso é bem lá no Largo do Rosário, no centro da cidade. Alguns prédios foram utilizados por artistas de... não, aqueles que descem com cordas, né? Tinha arte, rapel, tinha arte circense, tinha dança, enfim, era uma série de artes, né, em conjunto. Um dos prédios era utilizado para as projeções, então, através do prédio, chegavam as imagens lá da Escócia e também chegavam as imagens daqui do Brasil. Eles levaram 2 anos trabalhando nesse espetáculo, porque tem toda uma parte de pesquisa e tinha mais de 200 artistas, alunos, que foram participar do espetáculo. Então, além do espetáculo em si, que foi muito interessante, né, isso aqui tudo público lá assistindo, né, tinha as 2 orquestras, a da cidade e a da Unicamp, ao mesmo tempo. Então, foi um espetáculo sem custo nenhum, né, as pessoas assistiram em 2 dias seguidos, num sábado e num domingo. Mas o interessante é que foram 2 anos de trabalho de pesquisa para o desenvolvimento desse espetáculo. E o diretor, né, quando ele veio para o Brasil procurar um grupo, ele saiu perguntando qual grupo poderia fazer esse tipo de espetáculo. E é onde ele perguntava, né, as pessoas diziam que era o Lume. Ele falou, poxa, quem que é o Lume? Né? Eu vou num local, a indicação é o Lume. Vou no outro local, o Lume. Foram sempre indicando esse grupo e realmente foi muito interessante, mas é isso que eu gostaria de ressaltar. Foram 2 anos de trabalho, de pesquisa e de formação, né, de vários atores que foram do Brasil todo participar. No SESC, né, uma unidade do SESC que tem em Campinas, foi montada uma réplica desse ambiente, né, com os prédios, para que eles pudessem ensaiar. Então, eles fizeram todo um trabalho ali dentro de um local fechado para depois a apresentação oficial, né. Aqui o Núcleo de Pesquisas Ambientais, o NEPAM. O NEPAM tem um doutorado em Ambiente e Sociedade, que o professor Jolie, do Instituto de Biologia. Aqui alguns trabalhos do NEPAM. A professora Leila, que é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui uma doutoranda. Então, são alguns trabalhos com relação às pesquisas ambientais. O Núcleo de Políticas Públicas, essa é uma pesquisadora também. Ela foi secretária de combate à pobreza, né, no governo. Ana Fonseca. Então, tem trabalhos na área de educação infantil também. Ali é um evento que aconteceu há um mês atrás, em relação à educação, e tem também questão de saúde, né, Bolsa Família, enfim, tem uma série de trabalhos
feitos nessa área. O NICS, que é de comunicação sonora, é um dos núcleos compactos, e da área artística, também a produção de música, né, através de recursos de informática. O NICS também organiza os eventos do TEDx na Unicamp, que é um evento muito interessante, né? São palestras curtas, de 12, 15 minutos, e ele organiza isso regularmente. Também tem robôs que compõem música. Hoje nós vimos, né, alguns trabalhos de robôs. Interessante. O NIED, que é o Núcleo de Informática e Educação, também tem um trabalho com robótica, e tem esse trabalho com alunos com aqueles laptops que são mais baratos, né, para alunos de escola municipal. Aqui outro trabalho com robótica, que eu até comentei hoje, né, o João Villete é um engenheiro, né, eletrônico, e trabalha com a robótica e com a educação, né, faz essa ligação. Também no NIED foi desenvolvido o Teleeduc, que é um ambiente para ensino à distância. E tem o NIP, que é o Núcleo de Pesquisas em Energia, né, que fica junto com o CEPETRO, né, prédios vizinhos. Né. Também tem ali engenheiros, tem essa produção do livro de bioetanol da cana-de-açúcar, é um livro que ganhou o prêmio Jabuti há 2 anos atrás, 2, 3 anos, professor Cortez, que é da Engenharia Agrícola. O NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação, é um outro dos 21. Ele tem o trabalho com a tabela TACO, que é a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, é atualizada, né, pelo NEPA, tem uma revista também. E tem um trabalho com, esse aqui é um evento que aconteceu no auditório da FCM, com a organização Proteste, sobre foi há 1 ano atrás, mais ou menos, né? Sobre, eles estão fazendo muitos trabalhos com relação às cozinhas industriais, cozinhas e restaurantes de aeroportos, né? Então tem um trabalho importante. Às vezes nem é bom saber muito, né? Eu sei que recentemente fecharam todos lá no Viracopos, né, em Campinas, no aeroporto de Viracopos, fecharam todos os restaurantes lá. Então eles faziam um trabalho desse tipo. Aquela é a coordenadora do Proteste, né? Ali é um evento onde eles apresentariam todos esses trabalhos de condições sanitárias. Então, bom ver, às vezes é bom não ver, né? Aqui o Núcleo de Estudos da População, né? Uma produção aqui com migração, que está sendo bastante estudada. Né? A questão da imigração em São Paulo, a professora Rosana é do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E aqui o PAGU, que é o Núcleo de Estudos de Gênero, aqui um projeto de cooperação com a comunidade europeia, e também na semana passada aconteceu esse evento de comemoração, onde aconteceram várias mesas, várias apresentações, então foi um evento muito interessante. Então também é um dos nossos 21 centros, né? E também temos alguns projetos que acabam envolvendo mais de um núcleo. Então, isso, nesse caso, a participação da COSEM é importante, porque ela faz essa articulação entre eles, e esse é um caso de um projeto na área de mudanças climáticas, onde nós temos o envolvimento do núcleo de alimentação, do núcleo de população, do CEPAGRE, né, que já desenvolve trabalhos, do LabURB com a questão do discurso, do LabJOR com a questão da divulgação científica. Então, a COSEM também acaba tendo essa função de articular os centros e também em conjunto com outras unidades da Unicamp. Então, não sei se eu tenho tempo ainda, como que é o cronômetro. Então, só mostrar alguns dados aqui para encerrar. Né? Essa é a síntese da avaliação institucional. Quem tiver interesse está à disposição na página da COSEM. Foi durante a gestão da professora Ítala. Vou mostrar bem rápido aqui, né, alguns dados. Nesse relatório tem, né, esses gráficos como esse de recursos orçamentários, né? Então, nós custamos pouco para a Unicamp, 2% do orçamento da Unicamp, nesse período de 5 anos. E trouxemos como recurso extra-orçamentário 10%. Então, a Unicamp investiu 100 milhões nesse período de 5 anos nos centros e núcleos, e eles trouxeram em retorno, é lógico que não é só para a captação de recursos, né? A função dos centros e núcleos não é essa, mas lógico que isso ajuda bastante. Trouxeram 176 milhões, então tem um superávit de 76 milhões aproximadamente de captação entre o que a Unicamp investiu, com dados oficiais
da área de finanças da Unicamp, em relação à captação de recursos, serviços, projetos. Então, é uma participação importante. O recolhimento de taxas que vão para a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa. 1/3 dessas taxas recolhidas são provenientes dos centros e núcleos. 1/3. E esse recolhimento de taxas vai diretamente para a graduação. Então, pela legislação da Unicamp, todo o recolhimento de taxas, que dá aproximadamente 1 milhão por ano, não, 5 milhões, desculpe, 5 milhões, que aqui são 5 anos, então é 1 milhão por ano. Ele vai direto para a graduação. Então, é um apoio também à graduação, embora nós não tenhamos responsabilidade de cursos de graduação vinculados diretamente aos centros e núcleos. E a concessão é baixa. Nós ajudamos bastante a Fundação e retiramos pouco, né? Provavelmente porque quem está conseguindo captar recursos fora não está precisando muito utilizar o recurso interno, né? Para o CEPETRO, Centro de Petróleo, 5 mil é pouquíssimo, né? Então ele não vai concorrer, né? Provavelmente não vai concorrer ao recurso interno. Nós captamos lá 10% do que a nossa fundação tem, né, de captação total, que é a metade do que as unidades de ensino e pesquisa captaram e colocaram na fundação. Então, é um dado significativo, né? Metade do que as outras 23, 24 unidades, faculdades e institutos, né, é um número importante. Aqui só uma distribuição, só para mostrar lá o centro de petróleo, as barrinhas verdes, né? Aí o núcleo de pesquisas energéticas, o CPQBA, que é aquele núcleo que fica na área externa da Unicamp, e assim por diante. Então, a nossa captação é equivalente à captação, né, das áreas correlatas, né? Então, quem é da área de humanas tem uma captação equivalente, mas somando tudo, é uma captação importante. O nosso espaço físico é relativamente pequeno, é 1%, né? Então é 1% de toda a área do campus, né? Os pesquisadores, nós temos aqui nesse período ainda nós tínhamos pesquisadores com mestrado ou só graduado, atualmente não, todos têm doutorado, né? Porque alguns ainda estavam em processo de titulação, né? A nossa participação, aqui o recolhimento de taxas, né, dentro da universidade é 25%, chegando até 1/3. Esse aqui é um dado importante. A captação na FUNCAMP é 10%, são os processos que entram na nossa fundação, e o extra-orçamentário 10%. Então, são números importantes, né? E, em comparação com as faculdades e institutos, só para a gente ter uma ideia, né, como que são os nossos números em relação às áreas da universidade, é 54% do que a fundação recolheu, a fundação interna, e a FUNCAMP é a metade, né? Então, são números importantes, né? Nós temos, quem tiver mais interesse, tem um site no Facebook, um endereço, né, que é pesquisa interdisciplinar, com os anúncios, os avisos, as divulgações, né, a divulgação dos eventos, e também tem um site da COSEM. Tem esse relatório completo, né, de 2004 a 2008, tem os endereços das revistas, dos eventos, né, das coleções de livros. O PAGU, por exemplo, ele tem uma revista nível A1, né, que é o Cadernos PAGU. Eu até sempre comento, né, que a minha área não tem A1, né, a área agrícola, com toda essa importância que tem para o país, não tem um A1, né? E o PAGU, que é um núcleo compacto, conseguiu, né, tem por mérito, né, do trabalho que o PAGU faz, e também pela comunidade, né, que se tem bons artigos, né, a comunidade toda, de estudos do gênero, do Brasil e do exterior, né, está tendo porte para manter uma publicação A1. Então, eu coloco à disposição esse site, o endereço do Facebook, né, tem o nosso endereço aqui também. Atualmente estamos no prédio da Reitoria 4, ali na área da reitoria, né, não sei até quando, mas por enquanto estamos lá ainda, né. Tem os nossos contatos aqui por telefone, tem por e-mail, tem o site aqui da COSEM, né? Essa é um pouco da experiência da Unicamp. Eu tenho um livro, vou deixar um livro, acho que já entreguei para o professor, mas eu trouxe mais um, que conta um pouco a história dessa experiência.
tem a tese desse aluno, que eu comentei que foi desenvolvida no Instituto de Geociências, orientada pelo professor Renato Dagnino Peixoto. É uma tese, não é muito recente, uma dissertação, né, desculpe, de mestrado, não é muito recente, mas né, se alguém tiver interesse no estudo da área interdisciplinar, são as duas publicações que eu conheço, que tem uma quantidade maior de informações e dados. Esse livro, que eu vou deixar aqui mais uma cópia, ele foi escrito pela professora Ítala, que foi coordenadora da COSEM em dois mandatos, no primeiro, em 98, e no último, agora, antes do meu. E pelo Marcos Queiroz, que era um cientista social que estudava toda a questão da ciência. Ele veio até aqui visitar a PUC, né, quando nós recebemos uma pesquisadora da PUC para avaliar o NIED. Aí ele acabou conhecendo, né, veio até aqui, mas infelizmente ele faleceu, né, teve um câncer fulminante. E ele já tinha feito todo o trabalho de entrevistas para atualizar o trabalho que tinha sido publicado, realizado há 10 anos atrás. Nós já recuperamos as fitas, né, com a esposa dele, e a gente está vendo se acha algum estudante que consiga fechar o trabalho, porque é interessante, né, avaliar todo esse processo, continuar a avaliação de todo esse processo, né. Então, essa é um pouco da história da Unicamp com relação à interdisciplinaridade. Aquela fase inicial com o professor Zeferino Vaz, de implantação, em seguida, a criação dos centros e núcleos, e a fase atual, que é uma fase de estabilização, né? Nós temos 21, que, pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que dificilmente algum será fechado, né? Todos eles estão, alguns, né, já têm um porte, assim, uma tranquilidade maior, e os que foram, como o CIDIC, que foi criado ou reformulado recentemente, ele está conseguindo desenvolver e atingir os objetivos que motivaram seu novo formato. Então, estou à disposição, agradeço a oportunidade tanto de vir aqui, né, colocar um pouco a experiência da Unicamp, como também de conhecer os trabalhos in loco, né, que estão sendo desenvolvidos. Então, agradeço a atenção e a paciência de todos, né. Está aberto para comentários, perguntas. O importante é onde o profissional leva um bom tempo para construir, né, e depois ele não consegue transferir tudo. Tem o caso de um pesquisador que recentemente passou por um concurso de titular, mas ele quer continuar no CPQBA. Então, a faculdade vai liberar, né, ele já acertou isso, então ele vai continuar desenvolvendo uma parte da atividade no CPQBA e vai atuar como um docente na faculdade de farmácia. Então, isso varia muito de centro e de instituto e faculdade. Algumas têm uma flexibilidade maior, liberam, né? O meu colega que fica lá no CEPAGRE, a biologia liberou, outros já têm uma dificuldade maior, e o centro também, né? Então, tem que ter uma liberação do instituto ou da faculdade e um aceite do centro ou do núcleo. Eu acabei não colocando, todos os centros e núcleos têm regimentos, né? Todos eles têm um regimento, é uma unidade constituída, né? Não é um grupo virtual, ele tem um regimento, todo regimento é aprovado pelo Conselho Universitário, né? E ali é definido como cada um participa do centro, se é através de um projeto, se é através de algum outro vínculo, mas normalmente são através de projetos. E nesse ponto que é importante a presença do pesquisador, porque ele acaba viabilizando o vínculo com o docente. Então, ele, com os contatos, com as redes, ele viabiliza a vinda de um docente apenas para participar de um projeto ou, muitas vezes, né, uma lotação física, parcial ou total. O SEB, por exemplo, os docentes, tem vários docentes da elétrica que ficam no SEB. O professor Bassani, o Eduardo, eles ficam lá. Então, depende muito do histórico, né? Em alguns momentos as direções dificultam um pouco, né? Em outros momentos, né, a dificuldade é zero ou é bem menor, né? Até porque, né, uma das justificativas é o aumento da carga horária, das cargas horárias dos cursos, os cursos noturnos, e a redução dos docentes, né? Como eu disse, nós tínhamos mais de 2.200 e reduziu a 1.800. Agora, no ano passado, que foi feita uma aprovação aí de 200 vagas, né, para que chegue ao número de 2.000. Né? Lógico que isso não é da noite para o dia, porque tem um concurso público, né, leva um ano e meio.
né? Aquele docente, às vezes, é jovem, então até ele iniciar e deslanchar na carreira demora um pouco, né? Mas é muito variável, os 21 são muito diferentes. O CESOP, por exemplo, da área de humanas, a professora Raquel fica no CESOP, eu ficava antes de assumir a pró-reitoria. No núcleo de população tem vários pesquisadores, vários docentes do IFCH que ficam no núcleo de população. Então, varia muito conforme a unidade, né? Mas, de modo geral, parcialmente assim, né, tem vários que participam e também tem um bom número residente, né? Mas a participação no núcleo é conforme regimento, né? E normalmente através de projetos. Jurandir, como é que é a interdisciplinaridade aqui? Como é que é a interdisciplinaridade no ensino de graduação na Unicamp? Então, nós organizamos um evento esse ano, até foi na sua palestra, né, e de um professor do INPE também. Especialmente através de projetos. Né, especialmente através de projetos. Então, nós temos um número significativo de bolsistas, estagiários, pós-graduandos, e é especialmente através de projetos. Né. No nosso caso, os alunos de graduação em pós entram nos projetos, né, dos centros, dos núcleos, dos pesquisadores. Alguns pesquisadores participam da graduação formal, mas a maior parte é através da participação em projetos. Então, nós temos uma participação significativa, eu considero, na formação de alunos, de um modo que os nossos alunos do Ciências Sem Fronteiras estão trazendo, né? Eles dizem que nós temos muitas aulas no Brasil, né? Acho que a nossa média é 30 horas aula por semana, alguma coisa assim, no exterior é 14 horas. Né? Então, essa é a nossa forma principal, através da participação dos alunos em projetos desenvolvidos nos centros e núcleos. É interessante, né? Eu procuro visitar os centros. Então, no centro de memória, né? Eu fui uma vez e tinha lá uma aluna da história, junto com um pesquisador, junto com um aluno das ciências sociais, com um aluno das ciências sociais, trabalhando num arquivo de documentos sobre a escravidão. Então, nós estávamos digitalizando, aí tinha alunos de informática também. Então, especialmente a âncora, né, a base, são os projetos de pesquisa. Né, essa é a parte principal. E também em disciplinas, mas o principal são os projetos. Professor, cumprimentos. Eu acho que, em parte, o senhor já respondeu, mas eu gostaria, assim mesmo, assim, de ouvir um comentário. Porque a minha inquietação seria em que, como os centros e os núcleos se integram com as faculdades, e parece que existem institutos também, né? Sobretudo nessa questão do ensino. Porque, se eu entendi bem, os centros e núcleos, eles são eminentemente lugares de pesquisa. Né? E como o senhor bem ressaltou agora, a experiência interdisciplinar ocorre através de projetos. Mas, mesmo assim, há um momento, me parece, formal de ensino, e eu não percebi este ensino interdisciplinar, embora eu penso que é muito importante esse momento da pesquisa interdisciplinar, mas me parece que há um gap aqui entre a pesquisa que é desenvolvida nos centros e núcleos e o ensino. Eu não percebo muito bem se há essa interação entre ensino interdisciplinar e pesquisa interdisciplinar. Mais uma questão também, a questão da gestão dos centros, me parece que o senhor respondeu, mas eu diria assim, a questão da sustentabilidade. Eu apreciei muito essa questão que o senhor colocou no final, de que é algo autossustentável. Esta renda, digamos, dos pesquisadores, a sustentação, ela vem mais da parte da sustentação ou da captação do mercado e do Estado, ou essas fundações funcionam como nos Estados Unidos, que é levado um aporte financeiro por pessoas físicas ou jurídicas? A fundação, como é que funciona isto? Então, me parece que essa questão também
de que o pesquisador não tem a rigor uma atividade docente. Porque, se nós tomarmos, por exemplo, o modelo francês, eles têm o famoso CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Então, ali eles são contratados individualmente. E, a rigor, ele é um pesquisador, não sei bem como é que está o estágio atual, né, mas eles não têm tanto desenvolvimento de uma pesquisa interdisciplinar como me parece que existe aqui, né? Então, este pesquisador que tem eminentemente um trabalho em um centro, ele, digamos, eu fico inquieto na medida em que medida ele tem um espírito de voluntarismo ou ele, de fato, recebe um incentivo para continuar nesses centros e núcleos. Então, vou responder as três aqui, né? A primeira, com relação ao ensino, nós temos preferido utilizar o termo formação. O ensino formal, disciplinas de graduação, alguns pesquisadores fazem, normalmente convites, né, que eles recebem, mas nós não temos a responsabilidade por ensino na graduação. Nenhum centro pode ter a responsabilidade, nem na graduação, nem na pós, nem na extensão. Existe uma perspectiva que agora mude na extensão e flexibilize um pouco mais na pós-graduação. Eu acho que dificilmente vai acontecer isso na graduação. Nós temos tido a participação na formação através desses projetos, como eu relatei, né, na pergunta do professor Carlos. No ensino formal, alguns fazem, com participação em disciplinas, ou através de palestras, ou através de disciplinas. Na área de humanidades, os mais relacionados com humanidades têm uma participação maior. Nós temos percebido isso, né? Até pela redução da quantidade de professores, né? Isso também acaba sendo um outro fator que ajuda, mas também pela área que desenvolve. Mas não tem uma formalização de um ensino interdisciplinar. É mais a participação individual de pesquisadores que são convidados a ministrar palestras ou, às vezes, disciplinas completas, né? Mas nós temos utilizado mais o termo formação, que é o envolvimento desses alunos, alguns alunos até de fora da universidade, né, de universidades próximas, mas a formação através da participação em projetos. Com relação aos projetos, a captação é especialmente através de convênios com empresas, depende da área de atuação de cada centro, cada núcleo, e da captação FAPESP, que é muito importante para nós, né, no estado de São Paulo. A FAPESP é uma fundação importante, CNPq, FINEP, né, então ou projetos ou convênios e contratos de prestação de serviço. Às vezes algum centro desenvolve um serviço, além da atividade de pesquisa, alguns têm um pouco essa vocação mista, né? Tem o serviço, tem a pesquisa, mas tem o serviço também, alguns só pesquisa, só serviço não pode. Só serviço não pode, né? Mas compartilhar pesquisa com o serviço, isso é possível, né? Então, a captação é dessa forma. O FAPEX é o fundo que financia a nossa pesquisa interna, que acho que é como o fundo interno aqui. E a FUNCAMP é a fundação que administra, é a nossa fundação, né, alguns convênios, quer dizer, o recurso que vai para a FAPEX, a nossa fundação, é uma porcentagem de algum convênio que foi captado e administrado pela FUNCAMP. Então, tem uma taxa que é FUNCAMP, uma taxa que vai para a Unicamp, uma taxa vai para a unidade, aquela sobretaxa, né? Overhead. Então, especialmente, não tem doação, né? São mesmo projetos de pesquisa captados. E a questão da carga didática, que foi a terceira, que é sobre, deixa eu ver se eu lembro só, que era Na verdade, eu aprecio muito esse modelo do pesquisador vinculado organicamente como a Unicamp tem, porque eu vejo que o modelo, por exemplo, do CNRS funciona muito bem, o pesquisador pesquisa, produz, mas individualmente. E
além do mais, agora a própria França está com problema de manter milhares de pesquisadores, porque eles, a rigor, não têm essa responsabilidade, como na Unicamp, de pesquisar e também realizar esse tripé universidade, Estado e mercado, né? Que me parece que pode ser muito mais autossustentável. Agora estou lembrando nada. Ele tem o mesmo incentivo que o docente, né? Tem um incentivo financeiro inicial, que é de um enxoval de R$15.000, que é quando o docente ou o pesquisador recém-contratado recebe, se ele enviar um projeto de pesquisa para alguma agência de fomento. Ele não precisa nem ter aprovação. Se ele enviar um projeto, né, tiver lá o número do processo, ele recebe 15.000, enxoval de 15.000 e uma bolsa de iniciação científica. Então, esse é o mesmo programa, tem nomes diferentes, mas é o mesmo programa. Se ele tiver um credenciamento na pós-graduação, que às vezes acontece, hoje em dia nem todo programa, nem todo contratado é credenciado, mas se ele for credenciado, ele recebe uma bolsa de mestrado. Então, é o incentivo que o pesquisador tem, é o mesmo que o docente recém-contratado tem. E no dia a dia é o mesmo, a fundação aceita projetos de docentes, a fundação interna, e aceita projeto de pesquisadores também. Então, nesse caso, ele recebe o mesmo incentivo da universidade que o docente. Um docente que desenvolve um trabalho no núcleo, né, ele precisa da liberação da sua unidade de origem e do aceite do centro do núcleo, porque cada núcleo, cada centro tem um conselho que é paritário também, ele tem uma composição interna, representantes de funcionários, de pesquisadores, da direção e também externos, de faculdades e institutos da Unicamp, e também um representante externo que é escolhido pelo reitor. E esse conselho tem a missão de acompanhar o desenvolvimento do centro, se os projetos têm relação com o planejamento estratégico, com a missão do centro, para que ele não vire um depósito de projetos, né, sem nexo. Então, o Conselho tem essa missão de vigilância, porque se ele não realizar essa vigilância, a avaliação vai realizar. Né? E a avaliação, se ela não for bem atendida, né, no primeiro momento até o centro não é fechado, ele fica sob vigilância. Mas numa segunda avaliação, com certeza, ele será fechado, como aconteceu com outros. Então, nós tínhamos um número 50 e poucos centros, e atualmente nós temos 21. Alguns tiveram uma justificativa por determinados períodos, como o Núcleo de Estudos Constitucionais. Ele fazia sentido na época da Constituição, depois ele já perdeu um pouco o sentido. Tem um centro, um núcleo que virou um departamento do Instituto de Geociências. Tem alguns que foram fundidos. Então, tem todo esse dinamismo. Então, o Conselho tem essa missão de acompanhar tanto a inserção como a saída de projetos, entrada de projetos, e a compatibilidade desses projetos, o desenvolvimento dos pesquisadores, o Conselho também acompanha. Cada centro, cada núcleo tem um conselho superior que se reúne regularmente e tem essa missão de acompanhamento, de desenvolvimento interno. E outras comissões também, como a CAI, que é essa comissão do Conselho Universitário, tem comissão de pesquisa, comissão de extensão, então tem algumas comissões. E tem a avaliação, que é o grande momento. Então, no nosso caso, a avaliação é feita com muito critério, né, com muito cuidado, né, para que tudo que foi realizado, todas as atividades, projetos, captação, a visita é feita com muito critério, né, para que não fique nenhuma dúvida se aquele centro, aquela atividade, né, vai continuar como um centro, como um núcleo, ou se vai ser desmembrado, se vai ser fechado. Normalmente, os centros que foram fechados é porque eles já tinham algum problema estrutural, né? Às vezes o líder se afastou por algum motivo, não conseguiu criar uma geração ali de novos pesquisadores, né? Às vezes é um momento onde a universidade não contratou, né? A nossa ideia é que cada centro, cada núcleo tenha pelo menos 3 pesquisadores de carreira, né? Essa é uma proposta do reitor atual, é um número mínimo que nós consideramos como necessário para que ele consiga aglutinar, trazer os docentes, outros pesquisadores, ajudar a administração, porque é difícil um docente que já tem carga didática, tem que ajudar a administração da sua faculdade ou do seu instituto, né, ainda ajudar a administração de um centro ou de um núcleo. Então é importante que o pesquisador ajude, né,
ajude essa administração também. As faculdades, né, só porque eu vi que aqui tem institutos também, né? As faculdades são faculdade de medicina, de engenharia, de farmácia, e os institutos são das áreas básicas. Instituto de Física, Instituto de Química, Instituto de Matemática. Né? Então, esse tem sido o nosso trabalho, né? Acho que a interdisciplinaridade não é concorrente da disciplinaridade, muito pelo contrário, né? Acho que essa é uma vantagem das universidades e institutos que têm áreas disciplinares fortes, né? A gente pode interagir, trabalhar em conjunto com as áreas, com as disciplinas também, né? Acho que não é, né? Não são concorrentes, são parceiros, né? Dentro desse sentido que a gente tem trabalhado no sistema COSEM, que nós chamamos, né? Nós temos alguns centros e núcleos que não fazem parte desse sistema, eles são vinculados a faculdades. O Instituto de Economia, por exemplo, tem vários núcleos, mas são núcleos sem aquele formalismo. Os nossos têm um regimento, tem toda uma estrutura, tem uma cobrança, tem os seus direitos também. Então, ele é uma estrutura organizada dentro da universidade, né? Ele faz parte da estrutura, não são virtuais, como às vezes grupos, né, do CNPq, que às vezes são mais dinâmicos, né? Ali tem toda uma estrutura, também tem os seus direitos e seus deveres, né? Também. Devido à adiantada da hora, eu vou sugerir que se haja mais alguma pergunta ou comentário, seja feita diretamente ao professor. Então a última pergunta. Eu estava aqui aflita porque a gente está acostumado, a gente termina às 7h. Nós damos aula às 7h30, entramos em sala de aula, muitos de nós, eu inclusive. Então, é uma coisa muito rápida. Enfim, agradeço a sua exposição. Conhecia esse sistema da Unicamp, a gente tem colegas das nossas redes de trabalho que são pesquisadores da Unicamp, e agora eu pude conhecer melhor como funciona, né? E eu sou pesquisadora da área de educação, sou também pesquisadora do CNPq. Então, aqui, como na maioria das universidades, a gente não tem o pesquisador, que é só pesquisador, mas o professor que atua na graduação, no pós, e tem uma carreira de pesquisa, né? Ou só interna à universidade, ou, né, junto ao CNPq. Mas eu trabalho com a área de ambiente, das questões ambiente e sociedade, sou da área de ciências humanas, e conheço e tenho assim, bastante relação com o NEPAM, enfim, né? Lá da Unicamp, a AMPAS, a Ambiente e Sociedade, a revista, etc., etc. A pergunta o comentário que eu ia fazer é sobre sustentabilidade, mas sobre sustentabilidade ambiental. Agora deu para ver bem como vários dos núcleos estão voltados para alguma questão ambiental, ou mudanças climáticas, ou o próprio NEPAM, enfim. E eu fiquei pensando se na Unicamp, assim como tem a COSEM, enfim, né, se existe alguma instância, provavelmente sim, alguma instância que coordene ou que reúna iniciativas voltadas à sustentabilidade na universidade. Eu acho que a sustentabilidade, as questões ambientais, elas vêm sempre muito coladas à questão da interdisciplinaridade, né? Elas são interdisciplinares por natureza. Então, é mais uma curiosidade para saber se na Unicamp, inclusive, acho que isso não é uma atribuição do COSEM, né, mas se existe alguma... Aqui a gente tem, sei lá, Conselho de Gestão Ambiental, por exemplo, que está ligado à reitoria, é um conselho assessor da reitoria. Na USP tem a Superintendência, né, de Gestão Ambiental, a SGA. As universidades vão encontrando diferentes maneiras de coordenar as iniciativas ligadas à sustentabilidade no âmbito da universidade. Então, do campus, por exemplo, iniciativas que têm, ou como aplicação, pesquisas com orientação ambiental, ou a gente tem trabalhado essa ideia da sustentabilidade da universidade em 4 eixos: pesquisa, ensino, extensão e gestão do campus. Então, nesses 4 eixos, né, a gente pode entender e analisar ou avaliar a sustentabilidade, o compromisso da universidade com a sustentabilidade. Esse é um dos eixos, mas, é claro, as pesquisas ambientalmente orientadas é uma dimensão do compromisso da universidade com a sociedade de produzir conhecimento na área ambiental. O ensino, em que medida que a gente ambientaliza o currículo
E tem disciplinas de graduação, por exemplo, ou em outros níveis, que incorporam a dimensão ambiental na formação do futuro profissional. E por aí. Olha, o que eu conheço tem alguma coisa mais relacionada com o campus e com a questão dos resíduos, né? Isso é o que eu já assisti a alguns eventos sobre isso. Eu acho que agora vai surgir tem um outro momento, que é a nova área que foi adquirida, que é a antiga Fazenda Argentina, que fica ali na região do museu, ali onde tem algumas empresas, tem uma faculdade de economia, administração, a Unicamp adquiriu aquela área, então ali certamente será feito um planejamento, porque tem uma área de reserva dentro dela, né? Então a ocupação, até onde foi comentado, porque a aquisição é recente, será feito um planejamento, ou existe a ideia de se fazer um planejamento. E tem a participação de profissionais nos conselhos, CONAMA. Então, às vezes, eu recebo ali algum pedido para indicar alguém, né? Tem conselho de uso do solo, tem conselho do CONAMA. Então, acho que tem agora a questão do ensino, até onde eu conheço, assim, de colocar a área ambiental, internalizar, né, o ambiente, como foi utilizado, eu não conheço, não sei se existe, mas não deixa de ser um ponto importante, né, especialmente com a questão das mudanças climáticas, e, né, tem uma série de assuntos importantes, mas, sim, uma questão de gestão, de administração da universidade, o que eu conheço mais é essa questão dos resíduos. Né. Só aproveitar e fazer um comentário, o que a professora falou é que eu tenho percebido, né, em vários locais. Normalmente, espero que eu tenha conseguido passar essa noção de um sistema, né, porque eu convivo num sistema, né, num centro. Num período anterior existia uma coordenadoria, né, naquele período onde, em determinado momento, ia para um pró-reitor, no outro momento ia para o gabinete, no outro momento voltava lá para o gabinete, enfim, ele ficava transitando, né. E desde 98 ele fica numa coordenação que de algum modo faz essa articulação, né. E é isso que a gente tem procurado nos eventos que nós temos participado, apresentar, porque é uma solução que nós temos sentido que melhorou bastante, inclusive a questão de fragilidade de alguns centros e núcleos, né, a COSEN tenta, né, resolver isso, né, entender como um sistema, isso que a gente tem colocado bastante, né. Então, é isso que eu tenho percebido. Eu converso com um profissional na área de engenharia biomédica, ele conhece o SEB, mas não conhece toda a estrutura que o SEB faz parte. Aí um outro colega conhece o NEPAM, mas não conhece essa estrutura, né, que tem um grupo que procura, inclusive, apoiar, né, dentro da COSEN, a gente procura fazer isso na questão administrativa, às vezes precisa de um funcionário, né, tentar alocar, fazer essa parte mais do dia a dia, mas também a questão de políticas, né, como não dá para os 21 participarem de todas as comissões, acaba indo né, vai um que participa, então, várias comissões eu que vou. Algumas ainda vou como ouvinte, né, eu não tenho direito a voz nem voto. O Conselho Universitário, por exemplo, é uma que eu sou convidado, mas eu não tenho direito nem a voz nem voto, né. Então, é isso também é outra mensagem importante, né, essa articulação e a composição de um sistema que certamente acaba ajudando, especialmente porque os 21 são muito diferentes, até pelo histórico, né. Então, alguns têm um histórico que acabou possibilitando um número maior de profissionais administrativos, de pesquisa, outros têm outro histórico, outros momentos da universidade. Então, a constituição desse sistema, para nós, que vivemos no dia a dia, tem sido importante. Ela tem ajudado bastante em questão de representatividade, de administração. Então, é isso que eu tenho sentido. Quando eu converso com algum profissional de uma área, ele conhece, né, mas não conhece toda a estrutura. Então, essa é uma outra mensagem também que eu espero ter deixado aqui, né, da nossa experiência, que, sem dúvida, é importante. Essa mensagem é extremamente importante, né? Esse aspecto de como se constituiu o COSEN e como ele funciona, inclusive por um dos aspectos que é o de apoio de gestão de pesquisa, que vocês fazem isso lá. Então, esse é um caminho que nós aqui na PUC temos que seguir também, e já existe abertura para isso. Nós estamos assim, procurando ocupar rapidamente essa abertura para realmente criar estruturas de apoio, né, de suporte à pesquisa. Então, agradeço a presença de todos, agradeço mais uma vez ao Jurandir e empeço o livro aí. Opa, deixa então, o livro, aqui os organizadores, né, o Marcos de Souza Queiroz, com Z,
e Ítala Lofredo D'Ottaviano. Então, eu comunico a todos que esse livro vai ficar na Biblioteca Central, à disposição de todos. E o outro que você me mandou, acho que já está lá. É uma tese, né? Mas o outro que é o mesmo, né? Eu acho que já deve estar, se não me engano, está lá, ou então não sei se não está na biblioteca da Propesc, mas esse aqui vai lá para a Biblioteca Central, está à disposição de todos. Muito obrigado, boa noite.